Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sinceramente espero que sim. E fiquem ligados na aula de hoje que vai ter muita informação e muitas técnicas para você aprender, tá? A gente vai ver aqui na aula de hoje essa região aqui, ó, do nariz para baixo. Vai ter essa marca de expressão aqui, vai ter barba curta, né, bigode curto aqui, barba, todo esse contorno do rosto aqui até o queixo, tá? E também tem textura de pele, tem várias coisas. Bom, sem mais enrolação, vamos direto para a aula agora para você ver na prática como é que é isso, certinho? Então, bora para a aula. Bom, estou começando aqui com o lápis 2B. O lápis 2B é um lápis que eu gosto muito de usar, porque ele consegue tanto um tom claro quanto um tom escuro, sabendo usar as variações de pressão, né? E fazendo essa parte que chama filtro labial. Muita gente não sabe, inclusive eu não sabia até um tempo atrás. Essa parte logo, essa covinha, né? Essa cavidade logo acima da boca se chama filtro labial. Agora com o lápis 2B também, estou marcando aqui a sombra que tem embaixo do nariz, né? A sombra projetada logo abaixo do nariz. Estou marcando o limite com 2B, mas depois vou escurecer essa região com 4B. Então estou demarcando aqui certinho, né, os limites. Com 2B eu consigo ter uma precisão maior para fazer esses detalhes, né, esses limites certinho. Já começo aqui então a fazer um preenchimento escuro com 2B bem apontado para ficar um tom escuro, né, como é a sombra projetada abaixo do nariz. Aqui também já vou desenhar a sombra, tá? Isso aí não tava, eu não tinha esboçado isso antes. Estou esboçando agora o limite, né, da sombra. E agora eu estou usando aqui o lápis 4B bem apontado para a gente realmente fazer o preenchimento aqui, uma região bem escura, né, de sombra projetada, uma sombra bem forte. Então a gente precisa aqui do lápis 4B bem apontado, certo? Outra coisa que é importante você prestar atenção no desenho é a forma de fazer o preenchimento, tá? Repara aí que eu estou fazendo movimentos curtos com o lápis, tá? Movimentos bem curtinhos para deixar bem preenchido. Repara que eu já mudei a direção também, né? Fiz numa direção primeiro, agora eu venho em outra direção para poder realmente fechar bem essa região. Como é uma parte bem escura, a gente tem que fechar bem sem deixar espaços, tá? Então capricha bastante no preenchimento. Aqui eu estou soltando um pouquinho de grafite de leve, tá? Porque aqui eu vou sombrear depois com um esfuminho. Então eu joguei um tomzinho ali só para ter o que espalhar depois. Agora aqui terminando de preencher essa parte. E vou fazer agora aqui também um degradezinho, né? Um degradê bem pequenininho assim, só uma suavização, né, do contorno, para não ficar aquele contorno marcado nessa sombra. Então suavizando aqui agora, o lápis 4B ainda estava ali. Agora já mudei para o 2B para fazer aqui os limites, né? Modelar aqui o filtro labial. Repara aí os detalhes, né? Movimentos curtos com lápis. Esses movimentos curtos com lápis fazem toda a diferença, tá? Para não ficar aquele sombreamento rabiscado. Então, movimentos curtos com paciência, a ponta do lápis sempre bem apontada para poder fazer detalhes pequenos. Bom, agora eu vou preencher essa região aqui. Já vou demarcar também aqui, ó, aquela marquinha de expressão, né? Repara que não estava esboçado antes, estou esboçando agora. Algumas coisas, né, quando a gente usa o grid, a gente acaba não marcando na hora que a gente faz. É claro, né, é sempre bom você marcar o máximo de coisas possíveis no esboço. Mas às vezes você esquece alguma coisa, no caso aí eu não tinha marcado a sombra projetada, nem essa marca de expressão, então eu faço agora sem problema. Por isso que é importante a gente saber realmente desenhar observando, né? E claro, o decalque, a mesa de luz também tem seu papel, mas é sempre bom você saber também fazer o desenho de observação. Então aqui, fazer o preenchimento, né, que não tem segredo, fazer o preenchimento de forma bem homogênea, preenchendo bem, sem deixar espaços, movimentos curtos, olha. Já vou marcando também onde eu vejo que é mais escuro, eu já deixo um tom um pouco mais escuro, para diferenciar, né, onde é cada tom. E quando eu já deixo, né, os tons separados, fica mais fácil depois você se localizar no desenho. Agora aqui eu vou terminar de fazer esse preenchimento nessa região aqui. E um detalhe aqui, eu vou sombrear tudo aqui só usando o esfuminho, tá? Nessa região aqui não vou usar o papel higiênico dupla face, vou usar só o esfuminho, ó. Aqui eu estou suavizando em volta da sombra, né, para não ficar aquele degradê, não ficar aquela passagem de tom marcada, né? Então vem aqui com o esfuminho de lado aqui, inclusive, ó, para poder abranger uma área maior. Então vem aqui, ó, já espalhando, né, suavizando os riscos do lápis. Ainda não chegou no tom que eu quero, então depois vem com uma camada por cima aí com 4B
mas por enquanto aqui eu venho suavizando para tirar aqueles riscos do lápis, né? Por mais que seja um preenchimento que eu fiz bem feito, né? Fiz várias camadas, fiz sem espaço, sem deixar nenhum vão, a gente volta ainda aí para poder passar o esfuminho e tirar a marcação que o lápis deixa naturalmente. Agora com 4B eu venho aqui fazendo, né, uma camada mais escura com movimentos bem curtinhos. Isso também vai ajudar a deixar o aspecto de textura, tá? Não estou fazendo textura ainda, mas esses movimentos curtinhos eles ajudam depois a você fazer a textura. Repara que ficam umas manchinhas, ó, e fica alguns vãozinhos não em branco, né, vãozinhos que já tem o cinza por baixo. Então já deixo assim, vai ficar mais fácil depois de trabalhar a textura por cima disso. Venho também fazendo degradês, olha, suavizando algumas partes. É um exercício de paciência, né? Você vai e volta, como eu já tinha feito, agora estou voltando. E sempre com muita atenção à referência, né? Sempre a gente tem que estar olhando a referência para conferir os tons, a textura, se está ficando o mais parecido possível. Aqui vem reforçando também, ó, aquela marquinha de expressão, fazendo degradê. Lembrando, né, uma coisa muito importante, você nunca fazer essas marcas de expressão só riscando. Repara que ali, o que eu fiz ali foi um degradê. Eu não fiz uma linha escura ali. Eu fiz um tom até claro com lápis. Eu demarquei o limite daquela marquinha de expressão com um tomzinho claro. Porque muita gente quando está começando, né, a pessoa pega e faz essas linhas fortes, né, faz aquela linha marcada, escura. Então faça sempre assim, ó, só um suave degradêzinho, né? Deixa um pouquinho escuro onde for mais profundo, né? E faz um degradê para poder não ficar tão marcado. E aqui já estou usando o lápis 4B, porque essa região realmente é uma região bem escura, né? A parte realmente de mais sombra do rosto. Então já venho direto aqui com 4B. Tá bem apontado também, repara que a ponta tá uma ponta bem fina, né? A gente vem então fazendo o preenchimento e também levando um degradê, né, para poder entrar em harmonia com essa parte que está um pouco mais clara, para poder não ficar aquela emenda marcada, né? Então sempre fazendo degradês aqui, repara aí, ó, um degradê bem leve, ó, para poder fazer uma ligação suave com a parte mais clara e um preenchimento assim bem homogêneo, né? Repara que eu não deixo espaço, faço várias camadas por cima, que eu venho reforçando um pouquinho mais aquela região que eu falei, né, da marca de expressão. Mas repara, tá? Não fica aquela linha marcada. Tô reforçando bem isso, porque eu tenho visto muitos alunos que fazem essas marcas de expressão com linhas mesmo, sem, às vezes, uma linha bem escura e sem degradê. Então, tô reforçando bastante isso para que você não cometa esse erro. Essa parte aqui ela não é tão escura, então eu faço ali uma parte mais clara. É sempre bom você estar atento a isso, tá? Alguns detalhes assim parecem que são coisa à toa, mas fazem muita diferença no desenho, porque a região de sombra ela também tem que ter detalhes, né? Não é só você pegar ali e fazer tudo escuro e não deixar nenhum detalhe. A região escura também vai ter alguns detalhes, então muita atenção a isso, tá? Algumas regiões são um pouco mais claras, apesar de ser uma área muito escura. Continuo descendo, né? Eu começo sempre fazendo um pouquinho mais leve e vou escurecendo aos poucos. Uma dica que eu posso dar também é isso, tá? Sempre comece fazendo leve e vai escurecendo aos poucos. É mais fácil você começar leve e escurecer conforme for precisando, do que você fazer escuro e ter que apagar, porque às vezes não vai sair como deveria, né? O grafite, depois que ele fixa no papel, depois que ele já está ali no papel, é difícil tirar, né? Algumas partes ficam marcadas, então sempre comece de leve e vai escurecendo aos poucos. Aqui eu venho com papel higiênico dupla face, esfregando aqui, né? Até para poder tirar um pouco do excesso de grafite, tá? E aqui eu venho agora trabalhando toda essa região com esfuminho. Lembra que eu falei que fazer movimentos curtos ali com 4B iria me ajudar a fazer textura? Pois é, ó, eu venho fazendo manchinhas aqui, ó, onde eu deixei algumas manchinhas com 4B. Eu venho com esfuminho fazendo ali algumas manchinhas para dar o aspecto da textura de pele. E agora com a borrachinha 2.3 Tombow, cortada, né, chanfrada, vem fazendo aqui aqueles fiozinhos, né, aqueles fiozinhos de barba, de bigode, aliás, né, bem curtinho. Ali tô olhando a referência, tá? Sempre, claro, não vou fazer exatamente o mesmo lugarzinho do fiozinho, mas com a referência eu vou olhando ali mais ou menos
em que região está mais concentrado os fiozinhos, mais ou menos como é que está, né? Se está muito cheio, se tem poucos fiozinhos. Então vou olhando isso na referência e fazendo aqui com paciência, né? Olhando aqui aos poucos. Repare que eu dou algumas pausas aí, eu paro de fazer às vezes, porque eu estou analisando a referência, então faça isso também. Lembrando, a borracha está bem cortada, tá? Eu acabei de cortar ela e venho fazendo esses fiozinhos. Caso ela pare de pegar, você pode ou cortá-la de novo, chanfrada, ou você pode limpá-la num papel. Para fiozinhos mais finos e mais precisos, recomendo você estar cortando ela, tá bem fininho, só arrancar uma lasquinha, tá? Não vai arrancar um pedaço grande da borracha não, tá? Só um pedacinho mesmo, para você poder fazer os detalhes fininhos. Quando o fiozinho, se o fiozinho que você for fazer ele não for um fiozinho muito branco, for um fiozinho que ele é mais apagadinho, aí você não precisa estar limpando tanto a borrachinha, mas se for um fiozinho bem fininho, sim. Aqui eu estou fazendo aquela marquinha de expressão. Eu fiz primeiro aquela parte da sombra, né? Agora ao lado faço a parte de luz. Claro, não vai ficar assim, né? Branco chamativo assim. Depois eu vou vir aí com o pincel para poder tirar um pouco do destaque, né? O pincel vai ajudar a disfarçar. E aqui eu dei até um zoom aqui para você ver de perto que eu não posso deixar aquela linha, né? Só aquela linha feita com a borracha marcada. Estou fazendo aqui, ó, um degradê com a borracha. Aí, ó, pensou que degradê era só com lápis? Estou fazendo também aqui um degradê com a borracha para tirar aquela marcação muito dura, né? Repara aí, ó, um degradêzinho, ó, com a borracha. E já venho fazendo também a textura da pele ali, ó. Já venho deixando toda a textura trabalhada. É claro, não vai ficar assim, né? Não vai ficar assim esses poros brancos assim aparecendo. Depois eu vim com o pincel ali para poder disfarçar, não ficar aquele brilho muito estourado ali. Então a gente vem trabalhando a textura, olha, tirando essa marcação. Você vai ver que legal vai ficar isso aí, ó. Como isso deixa o desenho mais real, né? Isso é muito importante no desenho realista. Também estou olhando a referência, é importante você estar sempre atento à referência para você ver a direção dos poros, tá? Cada poro vai ser de um jeito, uma direção, então só com muita atenção à referência você vai perceber isso. E agora com o pincel aqui eu venho, olha como é que ele vai dar uma suavizada, vai tirar aquele branco estourado que estava, fica mais natural. Certo ali, ó, como é que o pincel ajuda nisso. Agora com o lápis 2B, venho detalhando aqui a pele, né, com regiões de sombra. Já fizemos aí o brilho. E agora venho aqui trabalhando a sombra. É muito importante você ver essa parte com bastante atenção, que eu não estou fazendo pontinhos com o lápis. Eu estou colocando o lápis, esfregando ele, fazendo um sombreamento, né, sombreamentos pequenos. Não é pegar e fazer pontinhos, tá? Eu falo isso porque muita gente quando começa a fazer textura de pele pensa que é só fazer alguns pontinhos na pele e não é, olha aí, são sombreamentos. E agora com o esfuminho eu venho suavizando também esses sombreamentos que eu fiz, esses micro sombreamentos, né? Para fazer textura de pele tem que fazer sombreamentos bem pequenininhos, então venho suavizando agora eles, ó, com a pontinha do esfuminho. E volto novamente, agora do lado de cada pontinho escuro venho fazendo aqui detalhes de brilho. Repare que eu vou e volto até eu gostar do resultado, até a gente ficar satisfeito, né? Então não tenha pressa, tá? Você pode ir e voltar, não pense que vai fazer uma vez só e já vai ficar idêntico à referência. É um trabalho de observação. Aqui estou fazendo alguns fiozinhos de barba, né? Acompanhando a referência ali. Eu vejo onde tem alguns fiozinhos, vou fazendo aqui com a borrachinha 2.3 chanfrada, né? Cortada com estilete. Agora o pincel também para tirar o excesso do brilho, né? Não deixar aquele branco estourado. E o esfuminho para apagar eles ainda mais, né? O esfuminho ele consegue ainda disfarçar ainda mais. E agora eu estou fazendo aqui os fiozinhos, né? Eu vou fazer duas coisas aqui, tá? Eu vou fazer alguns fiozinhos pretos ao lado dos brancos para dar a impressão de sombra, né? Que o fiozinho branco está iluminado e tem uma sombrinha, né? Do lado. E também fazendo alguns fiozinhos, né? Que não estão iluminados, como se fossem alguns fiozinhos ali que estão ali, mas que não estão pegando luz neles. Então faço ali alguns
fiozinhos escuros ao lado do brilho e alguns fiozinhos também soltos ali, para realmente dar aquele aspecto natural, né, de estar cheio de fiozinhos de bigode ali, né, bigode curtinho. Repare também outra coisa, que eu estou girando o lápis, tá? Repare que quando eu levanto o lápis eu giro ele, isso é uma coisa importante que muita gente não faz. Por que eu faço isso? Para eu estar pegando sempre a quina do grafite. Conforme você vai usando o grafite, conforme você vai gastando o grafite, ele vai ficando mais grosso, né? Então eu giro a ponta do lápis, porque a ponta do lápis fininha faz fios mais escuros. Aqui eu estou usando o lápis H para poder apagar um pouquinho. Os fiozinhos estão muito destacados, olha, eu estou tirando um pouquinho, né? Cobrindo um pouco o brilho com o H de levinho, para não ficar tão chamativo. Então até isso a gente tem que olhar se o brilho não está muito chamativo. Eu estou vindo com o lápis H, apagando um pouquinho do brilho. Agora eu continuo com 2B aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região intermediária, né? Tá entre a parte clara e a escura, para poder fazer um fundo, né? Como eu disse, né? Sempre gosto de um fundo mais claro primeiro e vir escurecendo aos poucos. Daqui para baixo, o que eu vou fazer é basicamente ir marcando onde são os tons escuros com lápis 2B. Vou começar aqui, ó. Como eu não marquei isso no esboço, né? Não marquei enquanto estava fazendo o esboço, eu estou olhando agora a referência para poder assim definir os limites dos tons escuros. Então venho aqui agora reforçando, né? Dando os limites para os tons escuros com lápis 2B. O bom do 2B é isso, né? Ele consegue tanto tons claros como tons escuros. Então vou usar ele para fazer tons escuros aqui, para marcar os escuros, assim como estou usando também ele agora para fazer os tons claros. Essa região que está em branco aí agora, eu vou preencher toda ela com o mesmo lápis 2B, só que usando menos pressão, né, para fazer um tom mais claro. Mas basicamente a demarcação de tons foi toda feita com o lápis 2B. E finalizando aqui o preenchimento dessa região, vou espalhar com papel higiênico dupla face. Aqui vem esfregando com movimentos circulares para evitar deixar marcado uma direção só, né? Por exemplo, se eu fiz o preenchimento em uma direção e eu passar o papel higiênico dupla face na mesma direção, talvez não saia aquelas marcações do lápis. Então eu faço movimentos circulares que ele ajuda a preencher melhor e some melhor as marcas do lápis. Estou com o lápis 4B, tá? Estou com 4B agora, já vem escurecendo como eu disse, né? Eu venho primeiro com um tom mais claro e venho escurecendo aos poucos, é mais fácil assim. Repare que eu faço a região mais escura e vou levando um degradê para cima para suavizar. Agora o degradê é para baixo, né? Mas partindo do ponto escuro, né? Partindo do ponto mais escuro, eu faço um degradê para suavizar. Também aqui essa região, né, que eu tinha feito já com lápis 2B, eu venho agora escurecendo com 4B. Basicamente, sempre trabalho assim, né? Começo com um lápis mais claro e vou escurecendo até chegar no resultado mais próximo da referência. Agora eu vou levar essa sombra aqui para o lado da direita para a esquerda, né? Fazer a ligação aqui. E também trago da esquerda para a direita com degradê. Repare, quando você deixa uma parte mais clara, isso dá aspecto de volume, né? Dá ilusão de volume no desenho. Sempre assim, né? A profundidade, a gente faz tons escuros da profundidade. Onde a gente quer mais volume, a gente deixa mais claro. Isso é uma regra geral para o desenho. Basicamente aqui eu vou escurecer tudo, tá? Para eu poder depois vir trabalhando os poros da pele. Para poder fazer os poros da pele com a borracha, eu preciso que esteja um pouco mais escuro, tá? Então, venho com 4B aí, ó, escurecendo geral, para poder depois a borrachinha pegar melhor. Sempre um preenchimento bem homogêneo, para quando você vier com esfuminho ou papel higiênico dupla face, você conseguir um resultado melhor. Por aqui, ó, jogo mais um pouquinho de grafite em 4B aqui, para poder dar um pouco mais de profundidade nessa região. E também venho aqui com o esfuminho para poder suavizar, né? Sempre suavizando, né? Para não ficar aquela transição muito marcada. E agora, essa parte aqui, né, de fazer os poros, a gente já fez aqui em outras partes, né? Mas basicamente é fazer os poros da pele com a borracha. Aqui eu venho dando batidinhas de leve com a borracha. Repara que são realmente batidinhas de leve, não chega a ficar branco o papel. Eu só venho tirando um pouquinho para poder dar esse aspecto de poros. E repare também que são vários poros, tá? Eu praticamente encho toda a região com poros, tá? Um bem pertinho do outro mesmo, porque muitas pessoas fazem longe, não fica legal, então sempre poros bem próximos. E agora aqui os fiozinhos, né? Esses fiozinhos aqui de barba.
basicamente é o mesmo processo que a gente já fez anteriormente no bigode, com a borracha bem afiada, né? A gente corta a borracha com estilete para ficar bem fininha e manter ela limpa, né? Porque se ela estiver suja, você não consegue apagar bem com ela. Eu limpo ela assim, ó, só esfregar numa folha, que vai tirar ali a sujeira e você pode usar novamente. Caso estiver muito suja, você vai ter que cortar de novo, né? Mas se estiver só um pouquinho suja, você pode vir ali e passar num papel que vai limpar. Agora aqui também, ó, na barba aqui embaixo, fazendo também os detalhes, né? E você vai subindo aí, olhando a referência, né? Procurando onde tem fiozinhos brancos. Brancos não, né? Um tomzinho de cinza claro, você vem fazendo com a borracha. Agora aqui com o lápis 2B, venho fazendo aqui os fiozinhos de barba que estão em destaque, né? Os que estão mais escuros. Estou fazendo com 2B bem afiado. E com o lápis H agora, eu venho fazendo os fiozinhos mais claros. Também aqui no limite, né? É bom você fazer também os fiozinhos que estão passando do limite do rosto. Alguns são bem curtinhos mesmo, é só colocar ali o lápis e dar uma puxadinha para baixo. Para dar esse aspecto de barba curtinha, é só fazer isso, dar um pontinho e puxar o lápis bem curtinho. Só você olhando a referência, você vai ver o tamanho, são os fiozinhos, né? O tamanho dos fiozinhos, você faz mais ou menos iguais. Isso serve para qualquer tipo de barba, tá? Você vai ter que olhar a referência e ver o tamanho que é na referência e tentar reproduzir mais ou menos igual. Essa região aqui, ó, apesar de ser escura, eu também vou fazer esses fiozinhos, como aqui por exemplo, ó, tem até um zoom para você ver melhor. Talvez você não consiga ver tão bem pelo vídeo, mas pessoalmente, quem vê esse desenho pessoalmente vai ver esses detalhes e fazem toda a diferença. E aqui já no final, né, no limite do rosto, eu já faço os fiozinhos que dão uma silhueta, né, para o rosto, um final ali, um acabamento com a barba. Trabalhando aqui agora só procurando detalhes, né, praticamente já está pronto. É só agora acertar os tons. Aqui eu voltei novamente com o lápis H para fazer alguns fiozinhos mais claros, mas basicamente é isso. Espero ter ajudado. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade aí em estar comentando, deixando uma mensagem, que eu faço questão de te ajudar. E te espero na próxima aula.